você responderia à pergunta What are you doing? What do you do in the morning? Como você responderia essas perguntas? Bom, um erro muito comum de quem está com o inglês enferrujado está dentro dessa resposta. E eu vou explicar para vocês o porquê esse erro acontece, algumas razões deste erro acontecer e principalmente como você evitar esse erro, que é utilizar o verbo do mais um outro verbo, mais uma ação. E aí a sua frase não vai ter sentido. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar tudo isso e vou te ajudar com o seu inglês enferrujado. Bem-vindos ao English by Thaisa. Bem-vindos ao English by Thaisa, o canal que tem como missão desenferrujar o inglês de adultos. Esta também é a minha missão. Eu sou professora há mais de 10 anos e sou especialista em desenferrujar o inglês de adultos. Bom, o que é desenferrujar o inglês de adultos? É você que já fez aulas durante muito tempo, já morou fora e parou de ter contato com o idioma. E aí, todas as suas habilidades, todo o seu inglês ficou com erros, ficou com a confusão, né? E você perdeu a habilidade de falar, de se comunicar, de escrever, de ouvir bem em inglês. Então, o objetivo do canal e o meu objetivo é trazer aqui no canal sempre soluções para essas questões que envolvem o seu inglês enferrujado. Se você é novo aqui, se você é nova aqui, welcome, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deixa aqui para mim já o seu like no vídeo para que mais pessoas consigam desenferrujar o inglês e aproveita e se inscreve no canal e também já ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo preparado especialmente para você desenferrujar o seu inglês. Então, não perde nenhum vídeo. Temos live, tem vídeo, tem muito conteúdo aqui no canal para você desenferrujar o seu inglês. E o vídeo de hoje eu trouxe de uma dúvida muito comum, de algo que é muito comum de quem está com o inglês enferrujado, que é a questão que envolve o verbo do. O do é um verbo em inglês que tem vários significados e tem algumas funções também. Mas no vídeo de hoje eu estou falando do verbo do como a ação fazer. E aí, o que que acontece? Quando alguém pergunta em inglês, o que que você está fazendo? Ou o que que você faz pelas manhãs? Bom, é muito comum as pessoas usarem o verbo do na resposta sem precisar. Então, eu vou te explicar quando que a gente precisa utilizar o verbo do, mas e principalmente quando a gente não precisa usar o verbo do. Então eu vou para a parte da explicação para você entender melhor como funciona o verbo do como verbo principal. Então vamos lá. Eu nem estou falando do verbo do como verbo auxiliar, tá? Para essa questão, para o verbo do como verbo auxiliar, tem um vídeo aqui no canal que é o uso do e do does, tá? Eu vou deixar esse link aqui, tá? Para você, mas não é esse o objetivo nosso. Então, se alguém pergunta para você, What are you doing? A pessoa chegou, né? What are you doing? O que que você está fazendo? What are you doing? E aí, a gente tem esse verbo aqui, o do, com o ing, que nada mais é do que o fazendo. E também temos a situação onde a pessoa pergunta: What do you do on Mondays? Bom, são tempos verbais diferentes, tá? A gente tem aqui uma frase que está no presente continuous, o presente contínuo, né? O present continuous, que é What are you doing? E a gente tem uma frase no simple present, tá? Então, olha só. What do you do on Mondays? Ah, Isa, mas o do e o do, sim, tá? Aqui nós temos a ação principal, que é o fazer, e nós temos aqui um verbo auxiliar. Ok, mas vamos lá. Vamos focar no doing e no do. Olha só. O verbo to do, o verbo, né, to do, o verbo fazer, realizar, executar, ele tem
né, esse sentido. O verbo to do, né, é o verbo fazer, realizar ou executar uma ação. Então, quando eu pergunto, né, what are you doing? Ou what do you do? Eu estou perguntando, o que você está fazendo? Ou o que você faz nas segundas-feiras? Às segundas-feiras. Então, eu quero saber de fazer. Que ação que você está realizando? Ou que ação você realiza, executa, você faz? Bom, então vamos lá. Por exemplo, se alguém me perguntasse, analisando essa imagem aqui, né? What are you doing? I am eating my salad. O doing é o fazendo. Se você já me acompanha aqui no canal, você sabe que eu sempre digo que o que tem na pergunta tem que ter na resposta. E sim, né? Nós estamos perguntando com fazendo, e aí você vai dizer o que você está fazendo. I am eating my salad. I am eating my salad. Então, what are you doing? I am eating my salad. Ok. Então, a ação que eu estou fazendo é comendo a minha salada. Ok. Muito bem. Agora, nós temos o doing, que é o fazendo, e nós temos eating, que é comendo. Ok. Tranquilo. Agora, a gente tem uma ação. Uma não, algumas ações que envolvem necessariamente o verbo do, que é o caso, por exemplo, de lavar roupa. Lavar não tem nada a ver com wash, que o verbo wash é o verbo lavar. Por exemplo, wash my hands. Mas a ação de lavar roupa, a ação é do the laundry, tá? Então eu posso falar do my laundry, do the laundry, né? Ok. Do the laundry. Essa ação é lavar roupa. Agora, a ação lavar roupa, ela precisa do verbo do, tá? Então, se alguém me pergunta, what are you doing? Neste caso, eu preciso falar, I am doing the laundry. Porque a ação lavar roupa, ela tem como verbo o verbo do the laundry. Agora, se vocês viram no exemplo anterior, né? Se é qualquer outra ação que não envolve o verbo do, né? Então, a ação de beber, comer, qualquer outra ação, dançar, pular, escrever, falar, né? Trabalhar, essas ações elas têm verbos específicos. Agora, a ação de lavar a roupa ela vem do verbo do the laundry, ok? Do the laundry. Então, I'm doing the laundry. I'm doing the laundry. Ok. Agora, eu tenho doing porque a ação lavar roupas, ela tem o verbo do, tá? Agora, o que que acontece, né? Em outro caso também, que é a ação lavar louça. Então, se eu quero saber, por exemplo, o que que você faz às segundas-feiras? What do you do on Mondays? I do the dishes on Mondays. I do the dishes on Mondays. Eu lavo as louças. Então, aqui nesse caso, a ação de lavar louça também envolve um outro verbo, o verbo do, tá? Então, por isso que a gente coloca do the dishes. Mas vamos dizer que se você quisesse falar que você corre, então você não vai usar o verbo do, você vai trocar o verbo do pelo verbo run. O mesmo pensamento anterior. Qualquer outra ação que não envolve o verbo do, você coloca a ação. Você não precisa colocar o verbo do. Você vai colocar o verbo do quando a ação, de uma certa forma, envolve o verbo do. Agora, quais são as ações que envolvem o verbo do? Do homework, do a favor, né? Do homework, fazer a tarefa. Do a favor, fazer um favor. Do business with, fazer negócios com. Além de do the laundry, do the dishes. Então, né, de lavar louça, de lavar roupa. Ou seja, estas ações, elas têm o verbo do como um verbo principal, tá? Então, quando a gente utiliza o verbo do como um verbo principal, fazendo, faz, a gente está interessado na
ação. E é isso que você tem que tomar cuidado. Porque o que que acontece muito? Os alunos ouvem o verbo do, usam o verbo do mais uma ação. Não. Por exemplo, do run. Não. Você vai falar I run. Você não vai falar I do dance. Você vai falar I dance. Certo? Então, nesse caso, você tem que tomar cuidado. Pensa na ação que você precisa dizer. Se é uma ação que envolve o verbo do, aí sim você utiliza o verbo do, doing ou do. Se não for, você vai utilizar o verbo corretamente. Qual é a ação que envolve, né? Qual que é o verbo que envolve essa ação? É run, é eat, é play, é study, é work? Que ação que é? E aí você não precisa utilizar o verbo do. Você utiliza apenas a ação. Bom, olha só, né? O que eu sempre falo para os alunos, né? Quem já está aqui no canal há mais algum tempo, já assistiu alguns vídeos antigos, eu sempre falo, né? O que tem na pergunta tem que ter na resposta. Então, olha só. What are you doing? I am watching TV. Watching TV é a ação que eu estou fazendo. I am watching TV. Então, você não precisa utilizar do doing watching TV. Não, porque a ação é watch TV. I am watching TV. What do you do in the morning? What do you do in the morning? I have breakfast with my family. I have breakfast with my family. Né? Então eu tomo café com a minha mãe, com a minha família pela manhã. Então, eu não precisei utilizar o verbo do nesses casos. Por quê? Porque as ações, elas têm outros verbos. Elas, né, são representadas por outros verbos. Então, toma cuidado com isso, tá? Porque é muito comum, então, as pessoas confundirem. Fiquem bem atentos a isso. Qual é a ação que você está fazendo ou que você faz? Procura o verbo que ela representa essa ação, né? Que torna essa ação, que é o verbo da ação que você quer dizer. Se for um daqueles casos que a gente viu que sim utiliza o verbo do, você coloca o verbo do. Caso contrário, você não precisa colocar. Agora me conta aqui nos comentários. Você já passou por essa situação? Quando você utilizou o verbo, né, ouviu na pergunta o verbo do ou doing, e aí na hora de responder você ficou na dúvida se tinha que colocar o verbo do na resposta ou não? Deixa aqui para mim nos comentários, porque eu quero saber. É uma situação muito recorrente com quem está aí com o inglês enferrujado, está um tempo aí sem estudar o inglês e quando volta acaba cometendo esse erro. Comenta aqui para mim, deixa aqui para mim se você já passou por essa situação. Dentro do Desenferruja, o meu programa de acompanhamento de resultados, que durante um ano acompanha você em um grupo exclusivo, os seus resultados com videoaulas semanais e encontros, 2 encontros por mês, ao vivo comigo, a gente consegue trabalhar tudo isso e praticar bastante porque é através da prática que você evita cometer erros como esse, né? Colocar verbos e ações onde não precisa. E sim, é a prática. Quanto mais você ouvir, ler, escrever e falar o inglês, melhor, né? Menos erros você tende a cometer e mais você vai aprender e expandir seu vocabulário e tudo mais. Então, se você quer saber como funciona o Desenferruja, o meu programa de acompanhamento, que durante um ano, né, te guia durante essa jornada de desenferrujar o seu inglês. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Acessa o link, tá? Vou deixar também o link do grupo exclusivo do WhatsApp, onde você tem acesso em primeira mão a todas as novidades no canal e novidades de cursos e lançamentos. Lembrando sempre que se você está no grupo, você tem acesso a descontos, a promoções, sempre antes do que qualquer outra rede social. Então, entra para você não perder nenhuma novidade. E se o vídeo de hoje fez sentido para você, se você gostou desse conteúdo, já deixa aqui para mim o seu like, já se inscreve no canal para que mais pessoas possam ter acesso e não errem mais às situações que envolvem o verbo do.
Toda semana tem muito conteúdo sendo disponibilizado e lembrando também que tem lives. Toda terça-feira vocês têm lives aqui comigo. Então, deixa aqui para mim o seu. Se inscreve no canal, já deixa o seu like para não perder nenhuma novidade. E eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Bye, bye.